Fala galerinha, tudo certo? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo. Hoje vai o vídeo inteiro aí para o vencedor do Big Brother. E o porquê? Por que esse cara, este pisciano, chegou, venceu esta edição? Vamos lá, vamos falar um pouquinho do geral, do quadro geral. Vamos falar de todos os aspectos astrológicos, também dos aspectos que eu percebi na edição, né? Foi uma edição um pouco mais contida de algumas maneiras, né? A gente está vivendo um ano que a regência do ano é o planeta Mercúrio. Então, Mercúrio favorece as relações, o comércio, a fala, a comunicação, né? Nada mais justo do que um cara que sabe falar muito bem, uma pessoa que sabe falar muito bem, tenha vencido este programa, né? Na minha visão, o tom do programa também é um pouco diferente quando a gente tem um apresentador diferente. O Thiago Leifert, geminiano, né? E o Tadeu, canceriano. O canceriano ele traz um tom mais emotivo, mais sentimental para o programa, para a própria apresentação. A gente viu muita paciência no Tadeu, né? Às vezes, assim, faltava aquela bronca, parecia aquele professor que ninguém respeitava, depois foi encontrando o espaço dele. E eu acho que o signo de câncer, ele conecta muito com o signo de peixes, e eu acho que tinha uma conexão entre os dois, entre o apresentador e o protagonista do programa, que foi o Arthur. No sentido emocional, eu acho que o Arthur soube muito bem colocar a gratidão, a espiritualidade, né? Ele tem uma grande espiritualidade quando ele fala algumas coisas do programa. Deixa eu ver, aqui tá melhor. Aqui. Ele deixou bem claro, né, em alguns momentos, a espiritualidade dele, o quanto ele tem isso é muito forte, isso é muito intenso para ele, essas questões espirituais e tudo mais, assim. Eu acho que outra coisa que é muito notório para mim, e na verdade tão perceptível, isso que eu vou falar, que ele foi o participante, o jogador que mais conseguiu fazer isso, que eu vou falar agora, de maneira mais de maestria, né, que é a questão de saber jogar, de saber ser estrategista. A gente já teve muitas pessoas, muitos participantes que eram bons jogadores, só que eles se perdiam em meio ao jogo. E é como eu já falei em momentos anteriores, o pisciano tem a capacidade de integrar a inteligência emocional, trazer os fatores intelectuais juntamente aos fatores emocionais, que é aquela coisa que eu acho que o pisciano tem tanto, assim, de tanto ter sofrido na vida, ter caído nos mesmos buracos, tipo, não, desculpa, mas eu não vou cair nesse buraco aqui, valeu, simplesmente sai como o pisciano sai, né, sem às vezes dar uma resposta específica. Mas a gente viu no Arthur, ele precisava, ele foi chamado. Eu vi, né, uma capacidade que também eu vejo muito no pisciano evoluído, nos arquétipos do signo de peixes evoluídos, que é a capacidade de adaptação. Ele trouxe para o programa, ele trouxe para a edição, inúmeras vezes, uma capacidade de adaptação. As características que ele não tinha, ele buscava. Então foi dito a ele, cara, tu não se abre. E ele buscou se abrir, né? No jogo da Discord a gente tem que falar. Ele falava. Por mais desgastante que isso fosse sendo estruturado, essa coisa de toda hora. E na minha visão também uma coisa que acontece muito em edições que tem pessoas que não têm um grupo específico, e elas começam a ser escanteadas, assim, e as pessoas começam a tirar esse participante ou essa participante para Cristo, né? Aconteceu um pouco com a Juliette, aconteceu de novo com o Arthur, em alguns momentos até as pessoas do próprio grupo dele faziam chacota, brincavam. Isso talvez para quem está dentro não pareça óbvio, mas para quem está fora parece óbvio. O quanto é difícil, o quanto é complicado e feio quando a gente faz bullying com alguma pessoa, sempre aquela mesma pessoa, e o público vai se identificando. Eu acho que o outro ponto é a identificação do público. O Arthur é um cara imperfeito, é um cara que a gente sabe do histórico que ele já tinha antes de entrar no Big Brother, né? Hoje, só para deixar claro, eu gosto sempre de deixar claro, né, gente, em relação à data, acabou de acabar o Big Brother 1h25, mais ou menos da manhã, agora 1h30, eu já estou gravando aqui, vai para o ar então
sei lá, mais ou menos umas 2 da manhã esse vídeo vai estar disponível para você, que é a hora que você vai poder estar vendo, do dia 27 de abril de 2022, que é o final do Big Brother, né? Então estou gravando bem no dia que acaba o Big Brother, né? Com o título, né? Por quê? Por que esse pisciano é o vencedor do Big Brother 22? Então, esses são os motivos para mim. Mas só deixa eu ilustrar, finalizar essa ideia. A capacidade que ele tem, que ele teve e tem, né? De conseguir se afinizar com o público, porque ele é um cara que tem as características de ser mais um. Ele é um cara que errou muito na vida. Isso foi explícito para as pessoas, isso foi explicado, isso foi notório. Tipo, ele já vinha de um lugar mais complicado. E quando, de certa forma, toda aquela briga que ele teve com a Jade Libriana, né? Uma boa jogadora e uma boa jogadora com noção do coletivo. Eu acho que ela percebeu um momento em que o Arthur estava frágil e as pessoas dentro da casa não gostavam muito dele e usou tudo isso. Acho que foi o momento mais difícil para ele no programa, para o Arthur, porque ele estava mais sozinho. Eu acho que aí foi o momento que ele cresceu, porque ele já tinha, de alguma forma, uma neutralidade, ele estava conquistando uma neutralidade, um carisma ali. Mas quando ele começa quando você começa a bater muito em um lado só, você cria uma vítima, você cria um protagonista que às vezes nem seria. Então a Jade criou o Arthur. A Jade, na minha visão, tá? Ela inflou, ela começou a bater. Foi mais ou menos o que aconteceu, não nas mesmas proporções, mas uma ideia parecida com o Lucas Penteado, que tinha os problemas dele, mas quando a Carol Conká bate tanto nele, ela cria uma vítima e ela se torna a maior vilã. E na minha visão, o que aconteceu com a Jade e com o Arthur foi isso. Mas outras características que ele tem muito boas do signo de peixes fizeram com que ele chegasse um pouco mais longe ainda na minha visão, que é a questão que a gente nunca vai saber se foi uma manipulação ou uma verdade. Muito provavelmente uma verdade. Ninguém teria como esconder isso durante muito tempo, né? Essa visão, essa sensibilidade. Eu acho que o signo de peixes é um grande artista, é um grande mago. Ele consegue dar forma e passar a energia que ele quer, moldar da maneira que ele quer. Muitas vezes ele cometia erros, sim, porque ninguém é perfeito, né, gente, também. Não tô crucificando o Arthur aqui, mas ele tinha os seus erros. Só que a maneira que ele se expressava a maneira que ele sentia. Então ele tem um ego forte, é um cara que tem uma boa persona, um cara que tem uma noção do que está acontecendo, uma noção das coisas que ele fala. Outro fator muito grande, né, que costura mais uma vez com a inteligência emocional do Arthur, a percepção dos grupos. Ele falava assim, vai dar assim, 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 assado, o cara vai falar, vai votar nesse aqui, aquela menina vai votar lá e eu vou para o paredão ou vai você? Pum, dito e feito. Ele parecia que ele estava vendo o programa de fora, parecia que alguém estava soprando para ele as coisas que iam acontecer. E isso é uma visão absurda, né, que um participante pode ter da sua percepção. Quando tu tem essa percepção, ele sabia o movimento das pessoas, tudo mais. Na minha visão, um cara muito conectado com o signo dele, um cara muito conectado com a energia do reciclar, do perdão, de se perdoar também, porque se ele não se perdoasse das coisas que ele fez fora do programa, ele também não teria essa energia mais leve. E nem sempre foi leve, né? Em alguns momentos foi bem pesado. Ele é um cara que tinha questões, era difícil às vezes estar perto dele porque ele levantava questões, ele se magoava ou ele brigava, não deixava muitas coisas passar. Mas é interessante perceber no Arthur que apesar de todas as questões, o público o elegeu porque ele era fiel ao programa e ao público. Isso é interessante de perceber. Ele era fiel, ele falava assim, quem vai julgar é o público, né? Quem vai julgar é o programa. Ele era muito fiel ao que o programa pedia. Por mais sofrimento que ele tinha em participar das práticas, em fazer as coisas, ele sabia que o objetivo dele era o final disso e ele queria estar coerente. Então, independente do que ele fez fora do programa, ele estava coerente dentro do programa. Isso foi muito bonito. A entrega dele foi muito bonito. E a percepção eu acho que existe muito isso no pisciano, assim, na pisciana, né? O Peixes ele tem uma regência de Netuno, então é muito fácil o pisciano cair no escapismo e numa fuga. Não foi o que a gente viu em relação ao Arthur. O Arthur foi muito corajoso, se expondo e participando do programa, sabendo das coisas que ele tinha, né, para resolver.
e conseguiu falar de sentimento, conseguiu falar das questões dele de maneira lenta e gradual, mas foi acontecendo. Conseguiu se conectar. Ele tinha uma visão e um discurso de que ele estava sozinho, né? De que ele jogava sozinho e que ele era coerente de acordo com as percepções dele. Eu me lembro muito quando ele falava para as pessoas, ó, vou votar nesse aqui, mas tá, não queria, mas vamos então votar nessa pessoa, e falava as coisas e justamente acontecia. Então, uma percepção absurda de grupos, uma percepção emocional, uma inteligência emocional, eu diria, quando ele percebe as coisas, quando ele consegue organizar. O Peixes tem essa capacidade, quando quer buscar, ele tem uma capacidade do todo, de uma visão do todo. Me assusta um pouco, né, essa visão pisciana de que, porque o pisciano ele passa uma imagem às vezes do bêbado, de que não está vendo, mas não é o caso do Arthur. O Arthur tinha isso. A gente sabia que ele sabia, né, de fazer a questão de falar, e essa percepção absurda do todo, sem deixar nenhum aspecto faltar aí. Eu acho que ele foi conquistando o seu campeonato e conquistando o seu título. E só para fechar, gente, o vídeo com chave de ouro, eu quero falar um pouquinho sobre essa capacidade, né, também de adaptação, de mostrar, de se dissolver, de falar a linguagem do povo, do público. Eu acho que o Peixes também tem isso, né, alguns casos, alguns piscianos, e reforçar que nenhum capricorniano ganhou. Olha que loucura, né? Que loucura, como diz o próprio Arthur. E acho que os signos que não conseguem, e o Capricórnio tem outras vantagens, né, outras habilidades, mas acho que dialogar com as grandes massas talvez não seja um grande talento capricorniano, conversar com a massa, conversar com o todo. O Capricórnio é muito turrão, muito forte, muito trabalhador, muito persistente, não tem muito mimimi com ele, né? Ele é muito mais resistente, e a linguagem do povo acho que está muito mais próximo de um aquário, né? De um peixes. Eu acho que são se eu não me engano, até os maiores vencedores Sagitário. Depois eu vou fazer um vídeo, quero fazer um vídeo só sobre os vencedores e por que eu acho, estatisticamente, porque esses são os maiores vencedores. Eu acho que agora os piscianos protagonizam o pódio aí com aquarianos e sagitarianos, se eu não me engano, mas depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Tá certo? Então, meus parabéns aí ao Arthur, né, o grande vencedor dessa edição. Acho que tem muitos atributos aí em relação ao signo de Peixes, a questão da adaptação, a questão da percepção, a questão da sedução com as palavras também. Né? Não tô botando aqui em juízo de valor, mas é que ele foi conquistando o Brasil, as pessoas, o público dele, e jogou, acho que com muita sinceridade, na medida do possível. Certo, gente? O vídeo era sobre isso, um vídeo mais assim, fechando, né, todo esse ciclo dessa edição. Eu acho que era interessante sim eu fazer, né? Acho que precisava, acho que tem essa demanda, para a gente fechar com chave de ouro os vídeos de Big Brother aqui para vocês, tá certo, gente? Muito obrigado. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, comente. Seu comentário é muito importante para mim. Gosto muito quando vocês comentam aqui, porque os seus comentários geram novos vídeos e novos debates aqui no canal. Tá certo? Muito obrigado por terem assistido até aqui. É mais um vídeo que vai chegando a seu fim. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até a próxima!